E agora no BDL a gente muda de assunto mais uma vez. Agora a gente traz o que foi notícia ao longo da semana e também notícias dos últimos acontecimentos do setor policial. Porque geralmente às sextas participamos aqui, eu e o Michel Moreira, trazendo o que foi informação no final de semana passado, ao longo da semana. E geralmente às sextas a gente não tem nenhuma notícia nova. Mas hoje não vai ser assim. Hoje, preste atenção durante todo o quadro aqui de resumo policial, porque tem informação nova a partir de agora então aqui na TVCI. O Michel Moreira está aqui ao meu lado. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Vamos começar então o quadro trazendo o que de fato aconteceu ao longo da semana, o que foi resumo, e daqui a pouquinho a gente fala do que aconteceu ontem aqui na cidade de Paranaguá, uma tragédia familiar que terminou com uma pessoa morta. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Eu quero começar também falando de um assunto muito importante, Michel, que chocou a sociedade de Antonina, do litoral do estado e do Paraná. Uma criança que morava com os tios, ela teria sido vítima de maus tratos. Conta essa história para o público de casa, Michel. Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, PR, bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no BDL desta sexta-feira. Pierre, que a gente abriu a semana aqui no Bom Dia Litoral falando sobre este assunto dessa criança que foi agredida, que foi violentada lá na cidade de Antonina. Inclusive, algumas imagens que a Polícia Civil divulgou aqui para a nossa equipe de reportagem. É claro que a gente preservou a identidade dessa criança, uma imagem desfocada, mas que mostra realmente que ela estava bastante machucada. Pierre, na segunda-feira, essas são as imagens, ó, Pierre. As imagens que foram feitas ainda durante uma perícia que essa criança passou no Instituto Médico Legal aqui da cidade de Paranaguá. Tudo começou, Pierre, no início do mês, quando então a tia dessa criança teria levado ela até o hospital municipal lá na cidade de Antonina. Inclusive, chegou falando ali para as equipes médicas de que essa criança teria caído no banho, teria se machucado, então, durante o banho. Só que o médico que estava lá na cidade de Antonina, ele acabou desconfiando de alguma coisa e entrou em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar, por sua vez, acabou relatando toda essa situação para a Polícia Civil, que no mesmo dia já instaurou o inquérito e foi atendido, então, no último sábado, o pedido de prisão temporária dos tios. A história é o seguinte, Pierre, essa criança de apenas 4 anos de idade, ela perdeu a sua mãe há cerca de 1 ano e ela estava sob os cuidados dos seus tios, portanto. Então, aquelas imagens ficam bem claras que a criança foi agredida principalmente na cabeça, tendo ali também um olho roxo, nos joelhos, como se tivesse levado ali algumas ripadas, madeiradas no joelho. E como a tia acabou alegando que ela teria caído no banho, o médico acabou ali constatando no primeiro momento, algo que foi confirmado inclusive no Instituto Médico Legal depois, que essa criança foi vítima de diversas agressões por diversas vezes, diversos dias diferentes, pois tinha ali alguns hematomas que já estavam mais cicatrizados e outros que estavam um pouco mais vivos, um pouco mais fortes. Seria então ali de uma agressão recente. Os tios então foram localizados pela Polícia Civil durante o último sábado, eles estão presos e essa criança agora está numa casa de passagem. Uma história muito triste, PR, foi a história que abriu aqui a nossa semana no Bom Dia Litoral e uma história que chamou a atenção e chocou a população do litoral. Muito triste mesmo, a gente espera que em breve essa criança, seja com algum parente ou seja com alguma família diferente, que essa criança encontre um lar cheio de amor e que ela possa crescer, deixando todos esses traumas para trás, não tendo esses traumas como pesadelos na vida dela. Agora, Michel, falando sobre a cidade de Paranaguá, tivemos um homicídio no bairro mais populoso aqui da região, que é a Ilha dos Valadares. Como é que foi essa situação? A gente acompanha, então, imagens dessa situação. Aconteceu durante essa semana na Ilha dos Valadares, quando um homem, então, foi já identificado como Jailson Magalhães Bolsinho, de 44 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira. O crime ocorreu, então, na rua 103, próximo ao Campo do Carlão, e também ali nas imediações do local conhecido como Beco do Óleo, lá dentro da Ilha dos Valadares.
Por volta das 9 horas da noite, equipes da Polícia Militar foram acionadas através ali do 190 para deslocar então a Ilha dos Valadares em apoio a uma equipe do SAMU para atendimento de uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo. Quando a equipe da Polícia Militar e também do SAMU chegaram no local, já encontraram então Jailson em óbito. Informações colhidas ali pelos policiais com populares dão conta que um indivíduo se aproximou da vítima e em seguida efetuou diversos disparos de arma de fogo, mas ninguém soube repassar outras informações que pudessem levar então ao paradeiro e também outras características deste atirador. Próximo, inclusive, onde estava ali o corpo da vítima, foram encontrados cápsulas, a princípio ali, de pistola calibre 9mm. O local foi isolado para os trabalhos das equipes da Polícia Civil e, na sequência, o corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal de Paranaguá, onde passou por exames complementares. Uma equipe da Polícia Civil, inclusive o doutor Ivan, o delegado de Polícia Civil, estiveram ali no local já fazendo ali um primeiro levantamento de informações, dando início a essas investigações deste caso. Vale destacar também que Jailson era conhecido ali da região, pois ele era morador local. Agora, Michel, a gente trouxe aqui o que foi destaque ao longo da semana e precisamos agora trazer, então, uma informação bem recente de algo que aconteceu ontem aqui na cidade de Paranaguá, uma tragédia familiar que já terminou, inclusive, com uma pessoa em óbito, 4 pessoas de uma mesma família esfaqueadas após um desentendimento, com uma pessoa sendo levada, então, para o Hospital Regional do Litoral, não resistindo aos ferimentos. O que aconteceu para que uma família fosse desfeita assim, Michel, da noite para o dia, aqui na cidade de Paranaguá? PR, realmente uma situação bastante complicada. A gente acabou recebendo as primeiras informações ontem durante o programa Voz do Litoral. O primeiro passo que a gente teve foi ir até ali o Hospital Paranaguá, onde essa vítima, uma das vítimas, foi atendida no primeiro momento, depois foi encaminhada para o Hospital Regional, também da cidade de Paranaguá. Realmente, uma briga familiar, a pessoa que estaria sendo agredida no primeiro momento acabou se defendendo com uma faca e também ferindo outras pessoas e, infelizmente, um homem ali de 44, 45 anos de idade acabou morto nessa situação. Vamos acompanhar, então, a reportagem que mostra em detalhes como é que foi esse acontecimento aqui na cidade de Paranaguá. Uma ocorrência registrada no final da manhã desta quinta-feira foi atendida por diversas equipes da Polícia Militar e também equipes de saúde. Em uma briga familiar, 4 pessoas foram esfaqueadas. Informações dão conta de que toda a situação aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira, em uma residência na Vila Itiberê, aqui na cidade de Paranaguá. Segundo as informações que foram repassadas para a Polícia Militar, um homem estaria dentro de sua residência, quando em determinado momento, 3 outros homens invadiram esta casa e passaram a agredir a vítima. A vítima, muito agredida, muito ferida, mesmo assim, conseguiu pegar uma faca e foi se defender e acabou esfaqueando as outras 3 pessoas que teriam invadido a sua casa durante o final da manhã desta quinta-feira. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais aqui da cidade de Paranaguá. De acordo com informações apuradas no local, um sobrinho estaria se relacionando com a própria tia. O marido descobriu a traição e foi tirar satisfação com o jovem, que estava na residência na Vila Itiberê. Dentro da casa, além do jovem, estava também sua avó idosa, que foi empurrada pelas pessoas que invadiram a residência. Durante a briga, os 4 homens que entraram em luta corporal acabaram esfaqueados. Uma das vítimas foi levada por uma outra pessoa ao Hospital Paranaguá, no centro da cidade. Porém, ao ouvir da equipe médica que a polícia seria acionada, o homem fugiu do local. Já a vítima passou por um procedimento no hospital e foi encaminhada para o Hospital Regional do Litoral
por uma equipe do SAMU. Equipes da Polícia Militar ainda continuam aqui no Hospital Regional do Litoral, fazendo a segurança de algumas pessoas envolvidas nessa situação que ainda estão aqui na emergência da unidade hospitalar. De acordo com a Polícia Civil, neste primeiro momento, ainda com poucas informações, algumas pessoas que estão aqui no Hospital Regional do Litoral serão levadas também para a delegacia, onde devem ser ouvidas ainda durante esta quinta-feira. Minutos depois das vítimas serem levadas ao Hospital Regional do Litoral, houve a confirmação de um óbito. Seria do tio, de 45 anos de idade, que foi esfaqueado no pescoço. A informação foi dada em primeira mão, ao vivo, no programa Voz do Litoral. É o óbito de número 56 aqui na cidade de Paranaguá no ano de 2023. Toda essa situação, Tony, que a gente já trouxe agora no bloco anterior, falando sobre essa situação, essa briga que teria acontecido em uma casa na Vila Itiberê, agora no final da manhã desta quinta-feira, acaba então sendo atualizada para mais um óbito. Tony, a gente tem inclusive, né, a confirmação de que neste momento são 4 pessoas que foram esfaqueadas, que estão agora aqui no Hospital Regional do Litoral. A polícia, através do delegado Ivan da Silva, já investiga o caso. Uma pena essa situação aqui na cidade de Paranaguá, né? Uma pena que termine de forma tão trágica e com, inclusive, toda essa situação no Hospital Regional do Litoral ontem. Michel estava comentando aqui que ele estava ao vivo durante o Voz do Litoral quando percebeu que a família tinha sido noticiada do óbito do tio e aí teve toda uma confusão lá dentro do hospital. Uma tragédia que infelizmente termina da pior forma possível, né, Michel? PR, ontem a gente ficou até tarde, eu e o cinegrafista Bruno Inácio, nós ficamos realmente até tarde dentro deste caso, pegando informações, trabalhando na reportagem, enfim, porque é uma história com vários elementos, com várias pessoas também envolvidas nessa história. Então a gente precisa realmente ter ali um cuidado, por que a gente coloca no ar, qual que é realmente a informação que chega até a nossa equipe de reportagem. Ontem a gente conversou com familiares, inclusive, que estão incluídas nessa família onde houve toda essa desavença. E elas me falaram realmente que a família está dividida neste momento. Há pessoas que defendem o adolescente, há pessoas que defendem agora a pessoa que morreu, que seria o tio desse adolescente. A família, de fato, bastante dividida após toda essa polêmica familiar que, infelizmente, veio a público de uma maneira trágica. Após, então, o desentendimento, após briga, luta corporal, houve também ali algumas pessoas esfaqueadas e acabou em morte lá no Hospital Regional do Litoral. Então, realmente, PR, um capítulo muito triste na história dessa família que, infelizmente, virou público por conta da gravidade de toda essa situação. Exatamente isso, uma pena. Michel, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre uma honra tê-lo aqui no estúdio. Mais uma vez a gente vai fazer o mesmo pedido e uma torcida, né, que tá virando quase utópica. Que na próxima sexta-feira não tenhamos tanto assunto assim pela frente. Mas não estão nos atendendo muito não, Pierre. Infelizmente. Infelizmente, todo final de semana tem muita ocorrência para a gente contar aqui no Bom Dia Litoral e também durante toda a semana por aqui. Vamos torcer para que na próxima sexta seja diferente. A esperança é a última que morre. Obrigado, Michel. Valeu, Pierre. Bom final de semana. Até semana que vem. Até.